Uma das coisas importantes na hora de começar a trabalhar com sintetizadores consiste em organizar um pouco cognitivamente como é que eles estão distribuídos. Eu aqui tenho aberto vários modelos de sintetizadores, por exemplo, o Minimoog, o Oberheim SEM, que já usei antes em vídeos anteriores, o Prophet, e agora incorporei aqui uma emulação do Juno 60 da Roland, que vem da marca Taotogo e que consiste em um sintetizador de um só oscilador. Os sintetizadores de um só oscilador têm uma estrutura um pouco específica neles, porque a gente, a diferença dos outros, pode colocar várias fontes sonoras ao mesmo tempo no próprio oscilador. Obviamente, como a gente não tem a possibilidade de agregar um outro oscilador, a gente abre essa possibilidade de combinar diferentes conteúdos harmônicos. Antes de começar a te explicar esse oscilador, vou te explicar primeiro como é a estrutura desse sintetizador. Dispõe de um oscilador com diferentes tipos de ondas que podemos ativar, um suboscilador e um gerador de ruído. Temos um High Pass Filter, um Low Pass Filter, que estarei te explicando em outros vídeos, e um amplificador. Oscilador, filtro e amplificador. Como eu falei para você, o mais importante é sempre localizar esses três elementos. A gente tem um envelope, um gerador de contorno e um LFO. Algumas capacidades de controle e expressão que expliquei para você no vídeo anterior, sobre pitch bend, velocity, e aqui um elemento também importante chamado key follow. O key follow trata de enviar o posicionamento do teclado para algum parâmetro. No caso aqui, ele está indo para filtro. Também temos um arpejador aqui e a possibilidade de controlar algumas outras coisas, que te explicarei um pouquinho mais para frente. Então vamos a começar a analisar todos os elementos para depois usá-los para criar timbres. O oscilador, como você já viu em vídeos anteriores, é o elemento que tem por função gerar ondas. Se a gente toca uma nota nesse sintetizador, a gente não tem som nenhum. A partir da ativação dessas ondas, a gente começa a ter o som indicado pela onda adequada. Ou seja, aqui temos um seletor de ondas. Nesse sintetizador em concreto, por ser de emulação clássica, a gente tem onda quadrada e onda Soul. A onda quadrada, a gente pode ver ela no seu formato através de um osciloscópio, que serve para ver o formato das ondas. Isso aqui é uma onda quadrada, chamada onda quadrada com esse formato, porque a gente não tem os harmônicos pares. Quando a gente usa uma onda Soul, a gente tem essa forma, que representa harmônicos ímpares e pares. Os harmônicos ímpares e pares fazem referência ao posicionamento que eles têm dentro dessa cadeia harmônica. Se eu estou tocando, por exemplo, como aqui, Dó, que representa aqui 65 Hz, o Dó da primeira oitava, o próximo harmônico, como você vê, vai estar em 130, o próximo em 195 e assim sucessivamente. Se eu coloco, portanto, uma onda Soul, estarei usando todo esse conteúdo harmônico possível. Portanto, onda Soul significa todo esse conteúdo harmônico. Por contra, se eu escolho a onda Square, quadrada, eu estarei ouvindo e usando só os harmônicos colocados ou representados no posicionamento ímpar. Ou seja, primeiro harmônico, ou frequência fundamental, o segundo harmônico não está presente, e aí temos terceiro, quinto, sétimo e assim sucessivamente. Por isso, você vê nessa forma dentro do espectrograma, por isso você vê esse formato aqui no osciloscópio, que representa esses saltitos si, no. Harmônico si, harmônico não, harmônico si, harmônico não.
Então, esses são os dois formatos de onda que se implementavam nos sintetizadores clássicos de época dos anos 60 e 70. Depois, a gente tem um suboscilador. Normalmente, um suboscilador ele gera uma onda uma oitava por baixo do que você esteja tocando. Ou seja, se você está tocando o suboscilador e o oscilador, como você vê aqui, a gente vai ter a representação do oscilador e uma oitava por baixo, o suboscilador. Ou seja, a gente tem uma frequência por baixo da fundamental que estávamos tocando e o suboscilador fica sempre por baixo e a onda que estávamos tocando fica aqui. Essa é a nota C2. Ligamos o suboscilador e, como você vê, aparece C1. Portanto, um oscilador pode gerar ondas. O suboscilador gera ondas uma oitava por baixo do que estamos tocando. E nesse caso aqui, a gente tem um volume desse suboscilador. E depois temos um gerador de ruído. O gerador de ruído gera conteúdo que não está harmonicamente relacionado. Por isso, a gente escuta ele como ruído. Tudo que está harmonicamente relacionado, a gente escuta de uma forma uniforme. Ou seja, matematicamente relacionado. E o que é ruído está representado de uma forma não matematicamente relacionada. E a gente usa ele quando a gente quer usar uma fonte sonora que não esteja matematicamente relacionada. O ruído serve em síntese para inúmeras possibilidades, que eu irei te mostrando ao longo do curso. O primeiro exercício que você deveria fazer seria analisar bem a sonoridade dessas ondas ao longo do teclado e ver quais são as capacidades ou características de cada uma delas, já seja nas frequências mais baixas ou nas frequências mais altas. Essa aqui, que você está ouvindo, é a sonoridade da onda Sol. E essa é a sonoridade da onda quadrada.